Gostaria de agradecer pela presença e chamar para compor a nossa mesa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Franca, senhor Walter Gomes, promotor de Justiça da Infância e Juventude e representante do Ministério Público, doutor Augusto Soares Arruda Neto, doutor Joaquim Pereira Ribeiro, médico e vereador, membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Franca, Alexandre Ferreira, secretário municipal de Saúde, Dr. Ronaldo Mendonça, psiquiatra, Dr. Ricardo Goulart, cardiologista, senhora Marta Basílio Teodoro de Souza, gestora pedagógica e psicóloga, cabo PM Joelma da Silva Lima, instrutora do PROERD, e senhor Aurélio Luiz da Silva, presidente do COMAD. Queiram, por gentileza, tomar os seus lugares à mesa. Gostaria de informar que o Serviço de Protocolo registra o senhor Eduardo Tostes, promotor de Justiça, o senhor Cláudio Scavazini, promotor de Justiça Criminal, Yuri Borges de Mendonça, promotor de Justiça, José Lourenço Alves, promotor de Justiça Criminal, Vanderlei Sintra, presidente do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, Lélio Paulo Brigagão, da Pastoral da Sobriedade, Roberto Nunes Rocha, secretário de Ação Social, Ueda Rosângela, assessora da Presidência e assessora do Dr. Ubiali, Marcos Faleiros, assessor do deputado Roberto Engler, Adermes Mariani, presidente do Instituto Amigos Solidários, Aurélio Luiz Silva, do COMAD, Chafique Assis, da Pastoral da Sobriedade, Leonel Ailon Caetano, vice-presidente do Hospital Allan Kardec, dentre muitos outros que participaram do nosso serviço de protocolo. Agradeço a presença de todos. Boa noite a todos. É uma grande alegria recepcionar na Câmara Municipal presenças tão ilustres da sociedade organizada, da nossa comunidade, em uma noite que discutiremos um tema da maior importância, um tema que assombra não só a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. E para a Câmara Municipal é uma grande alegria, uma grande honra receber todos vocês. Inicialmente, para darmos início, solicitaria que todos se colocassem de pé para que possamos ouvir o hino nacional. Teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada.
desse sol esplendente, pátria amada Brasil. Gostaria de convidar uma das idealizadoras desta audiência, a senhora Viviane Araújo, que fizesse parte da mesa conosco. Devo dizer a vocês que essa reunião
Essa audiência pública é uma audiência de trabalho. Nós tentaremos compilar todas as propostas. Essas propostas estarão sendo enviadas ao Executivo Municipal, no sentido de implantá-las em nosso governo. Será enviada também a todos os candidatos a prefeito de nossa cidade, à Câmara dos Deputados, Câmara Federal, Senado e a Presidência da República. Tenho a certeza que essa importante contribuição será de grande valia para os destinos do nosso país. Quero cumprimentar também as presenças dos vereadores Pastor Otávio, vereador Miguel Laércio, Larcim, vereador Oscar Mercury, Dr. Jep Pereira, vereador Paulo Zamikovski, vereador Dr. Joaquim Pereira Ribeiro. Em nome do Poder Legislativo Municipal de Franca, a presidência deseja boas-vindas ao público presente e agradece a todos que prestigiam este evento, que está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara, através do canal 6 da TV a cabo Net Franca e via internet. Esta presidência será breve, pois essa audiência promete ser de muito trabalho, dada a relevância do tema. Este evento é uma iniciativa da sociedade civil organizada com apoio da Câmara Municipal de Franca. Evento este idealizado e organizado por um grupo de cidadania que participa das redes sociais e acompanham as atividades desse legislativo. Formado por Viviane Araújo, Sidney Elias, Elisa Gozuen e outros. Com este evento, as pessoas aqui presentes estão dando a sua parcela de participação e colaboração para a amenização desse grave problema social, dedicando parte do seu precioso tempo para debater o tema. Esta casa está de portas abertas para receber a comunidade, apoiando as iniciativas e causas populares. Esta casa, mais uma vez, se sente honrada, engrandecida, envaidecida com a presença do público, de todos vocês que prestigiam este evento. Esta presidência está empenhada em democratizar e dar transparência aos trabalhos desse legislativo e promover a aproximação com a comunidade. É uma imensa honra e satisfação presidir esse evento dessa grandeza, dessa natureza, em que se debate tema de real importância para a nossa sociedade. Essa casa sente-se prestigiada em abrigar e sediar o evento dessa magnitude e grandeza, em que se debate um relevante tema relacionado com as drogas, um mal que aflige a nossa sociedade, com reflexo em todas as camadas sociais. As drogas representam hoje um transtorno para a nossa sociedade e ganhando contornos cada vez mais graves. Pode-se considerar que esse é um dos maiores males que afligem a humanidade nos últimos tempos. Daremos início aos trabalhos desta noite com a explanação da senhora Viviane Araújo, da organização desse evento. Com a palavra, Viviane Araújo. O nosso tempo, ele está programado, é um pouco limitado, porque são várias pessoas inscritas e várias contribuições. Com a palavra, a senhora Viviane Araújo. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Viviane Araújo, sou empresária francana e falo em nome da Sociedade Civil Organizada, grupo que acompanha o trabalho dos políticos que representam a nossa cidade. E nesta noite eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a presidência desta casa, representada pelo ilustre vereador Walter Gomes,
e aos demais vereadores que acolheram a proposta dessa primeira audiência pública sobre drogas. Quero agradecer às autoridades, às entidades e munícipes aqui presentes, pois tenho certeza que a resposta de todos a esta convocação vem da nossa angustiante impotência diante deste problema alarmante que nos cerca. Devido à necessidade de focarmos nessa audiência as inúmeras frentes que compõem essa temática, pedimos que este não seja um momento de colocações de ordem política, partidária, mas sim um instrumento de propostas da sociedade e para a sociedade. Essa audiência será dividida em 3 partes, sendo que na primeira parte ouviremos os profissionais ligados à área médica, de prevenção e tratamento, assim como aspectos jurídicos da internação compulsória, entre outros temas. Cada orador irá falar por 5 minutos e, posteriormente, as pessoas que se inscreveram terão a palavra por 3 minutos para apresentarem suas propostas. As perguntas ou dúvidas serão feitas através de formulários que já foram entregues e, caso não possamos respondê-lo nesse momento, responderemos posteriormente, pois a mesma será encaminhada para a autoridade a quem foi designada a pergunta. E para contribuir com este debate, nós da sociedade civil organizada gostaríamos de, nesse momento, deixar o nosso pedido para que seja criada nesta casa uma comissão legislativa permanente designada para tratar exclusivamente do assunto drogas. Para dar continuidade a este tema, gostaria de chamar o Dr. Ronaldo Mendonça, psiquiatra, que vai falar um pouco do grupo, do Centro Médico e da Semana contra as Drogas. Boa noite a todos, autoridades, vereadores, todas as autoridades aqui presentes, o público de maneira geral. Eu estou aqui falando em nome da organização geral do Fórum, o nosso Fórum de caráter permanente, que tem um trabalho que se iniciou há cerca de 1 ano e meio, com uma proposta de envolver toda a comunidade de Franca na discussão do tema da drogadição e suas consequências sociais. Primeiro, eu quero fazer um comentário a respeito do que significa quando eu sou convocado como profissional para falar sobre o tema, né? Eu fico sempre muito incomodado, porque eu entendo que é um tema limítrofe, que sempre esbarra na questão médica, na questão legal e na questão educacional e social. Então, quando se trata de atender um paciente no consultório, eu não me sinto a autoridade capaz de lidar com um problema que envolve tantos aspectos da sociedade. Quando nós começamos as nossas reuniões, eu tratei de colocar isso para todos os colegas que estavam lá discutindo e colocando a importância de todos se envolverem num tratamento, porque não bastava chegar com o paciente no meu consultório e dizer: esse cara aqui eu pago o tratamento dele e eu estou lá como profissional, o que eu faço? O indivíduo não tem uma demanda de tratamento, o indivíduo não se sente doente, ele é um doente social. Ele mesmo não tem uma sensação de estar doente, a não ser que ele tenha entrado num delírio. Quando o paciente entra numa situação de delírio, fica mais fácil lidar com ele. Então, pensando nisso, eu já tratei de levar essa questão com sentido um pouco diferenciado nas nossas discussões. Por que eu me envolvo especificamente com isso? Eu penso que nós todos temos uma responsabilidade social. Eu estou aqui, eu tenho 2 filhos que estão aqui comigo, e é por vocês que eu estou aqui. E eu estou falando em nome dos pais também, né? Nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos e nós temos a responsabilidade de deixar o mundo um pouquinho melhor do que o que nós recebemos. Provavelmente nós vamos sair daqui com muito mais dúvidas do que com soluções. Mas outro dia eu estava vendo numa propaganda da televisão, eles estavam falando exatamente isso. As perguntas movem muito mais o mundo do que as respostas.
Então, se a gente conseguir levantar muitas questões aqui, eu acho que a gente já vai ficar muito satisfeito com isso. Esse fórum tem um caráter permanente, ou seja, a gente tem a pretensão de levar esse movimento muito longe. Se iniciou lá no recinto do Centro Médico, comandado por alguns profissionais da área, que vão estar aqui falando junto com a gente, e tem a finalidade de discutir o problema das drogas em Franca, com todas as suas consequências sociais. Trata-se de uma equipe multidisciplinar, composta por representantes da classe médica, da educação, do legislativo, do judiciário, do executivo municipal, da comunidade religiosa, de entidades beneficentes, de familiares de usuários e representantes da sociedade civil organizada. Nos reunimos há cerca de 1 ano e meio e temos como meta mobilizar os mais diversos setores da sociedade no sentido de trabalharmos em conjunto a inclusão de toda a sociedade francana na busca de solução para o problema da drogadição e alcoolismo na cidade. Temos objetivado nossa discussão nos 3 campos: prevenção, tratamento e repressão às drogas. Numa primeira ação coletiva, mobilizamos em novembro último a primeira semana de Ação Franca pela Paz. Quando nós demos esse nome Ação Franca, nós aproveitamos o duplo significado do nome da cidade, né? Uma ação sincera pela paz, já que nosso objetivo não tem nada a ver com objetivo político, e sim é um objetivo social. E se a gente conseguir fazer um movimento bom em Franca, quem sabe a gente consiga estimular outras cidades a fazer as mesmas coisas, já que nós não temos um exemplo muito bom a seguir. Naquela semana, que foi em novembro, nós tivemos a participação de várias escolas que organizaram a discussão do tema e fizeram redações, confecção de frases, cartazes e trabalhos, né? Colaboraram também as rádios e os jornais da cidade, e tivemos também as entidades religiosas alertando sobre o tema nos sermões. Tivemos também uma participação um pouco tímida da CIF e das empresas do comércio. Pretendemos repetir a cada ano essa proposta do trabalho da semana, que vai acontecer nesse ano, né, coincidindo com o Dia Mundial de Prevenção às Drogas, que é dia 24 de junho. E nós vamos tentar ter cada vez mais a adesão da comunidade, né? Terminamos a semana com o Abraço da Paz na Praça Central, um abraço que simboliza a necessidade do comprometimento de todos e do trabalho conjunto para não ser este mais um movimento que acaba banalizado pelo esquecimento. Hoje nós estamos aqui também com esse propósito de convocarmos essa casa, que reúne os representantes escolhidos pelo povo para defender seus direitos e promover a ordem social, e desde já agradecemos por ter aberto suas portas à nossa causa, dando mais peso à nossa voz, à nossa fala, mostrando também sensibilidade com relação ao tema que nos aflige. E nesse sentido, nós queremos que todos vocês se sintam convocados a trabalhar com a gente, porque o problema que envolve todos tem que ser trabalhado por todos no sentido de busca de solução, de busca de discussão, de ampliação desse envolvimento de todos numa busca de solução. Se a gente conseguir um pouco disso que a gente está pretendendo no decorrer dos anos, quem sabe a gente consiga levar a situação com um pouco mais de crença na possibilidade de a gente criar um mundo um pouco melhor do que o que nós encontramos. Só isso. Obrigado. Gostaria de fazer o convite para a composição da mesa, senhor doutor José Lourenço Alves, promotor de justiça criminal, doutor Henry Antônio Lemos Leonel, representante da OAB, doutor Yuri Borges de Mendonça, também promotor de justiça, doutor Cláudio Scavacini, promotor de justiça criminal. Por gentileza, a presença de vocês ilustrará ainda mais
esta mesa. Muito obrigado pela presença de todos. Gostaríamos de destacar que recebemos documentos que contribuirão bastante do promotor de justiça, Dr. Paulo César Correia Borges, promotor de justiça de Franca, também da promotoria, da terceira promotoria de justiça da saúde pública. Recebemos também documentos do Dr. Carlos Henrique Gasparotto, promotor de justiça. Recebemos documentos da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, através do Dr. Henry Leonel, da doutora Maricete Aparecida Alves, doutora Aparecida das Dores Oliveira Schmidt, doutor Matheus Barcelos de Souza, doutora Daniele Cristina Silva e doutor Samuel Andrade Gomide. Quem nos enviou foi o presidente, doutor José Nelson Salermo. Recebemos documentos também do Conselho Municipal da Juventude. Todos esses documentos serão de grande valia através do presidente, senhor Dene Eduardo Pereira Alves, presidente do Conselho Municipal da Juventude. Recebemos documentos também da Igreja Batista do Jardim Redentor, através do pastor Valdenir Albarral. Documentos da PAI, enviado pela diretora técnica administrativa, Niura Aparecida Costa Agostini, e assistente social, Ernestina Maria de Assunção Sintra. Todos esses documentos serão de grande importância. Passo agora a palavra ao Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, destacando a presença da vereadora doutora Graciela, que nos prestigia também, o Paulo Afonso, que também integra a Comissão de Saúde desta casa. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. A minha fala se aterá apenas a fatos históricos para que a gente possa encaminhar o debate. A realização dessa audiência para a discussão do importante problema de saúde pública, qual seja álcool e drogas, que se realiza em parceria com a Câmara Municipal de Franca, deve-se tudo ao trabalho de dois grupos. Um segmento formado pela sociedade organizada, representada aqui pelos senhores Sidney Elias, senhora Elisa Gozuen e senhora Viviane de Araújo. E um segmento formado por um grupo heterogêneo de pessoas, a partir do Centro Médico de Franca, que se denomina Fórum Permanente Intersetorial de Discussão sobre Dependência Química em Franca, cuja comissão executiva eu cumprimento e é formada pelos Dr. Ricardo Goulart, Dr. Augusto Soares Arruda Neto, promotor de Infância e Juventude, Aurélio Luiz da Silva, presidente do COMAD, Maria Basílio, representante da Secretaria Municipal de Educação, professor Hugo Tasso, representante da Secretaria da Saúde, Dr. Ronaldo Jacinto Mendonça, médico psiquiatra, aos quais eu saúdo, parabenizo pela iniciativa. Sejam bem-vindos, senhores. Reitero os cumprimentos pela feliz iniciativa dessa audiência pública, que certamente será um marco na saúde mental de nossa cidade, em especial no segmento álcool e drogas. O presidente Walter Gomes está de parabéns pelo apoio a esta feliz iniciativa, fazendo a Câmara Municipal parceira de tão especial evento. A história da saúde mental está intimamente ligada à história da medicina. Para os povos primitivos, a doença mental era explicada
a partir de formulações fantásticas e irracionais, caracterizando o período do pensamento mágico. Aos poucos, as explicações são submetidas por várias teorias que atribuíam causas naturais para a etiologia das doenças. O retrocesso do pensamento científico, correspondente ao período da Idade Média, se fará presente até o advento da primeira revolução psiquiátrica, impulsionada pela ideologia humanista e pelo surgimento da psiquiatria como especialidade médica. A partir de então, a psiquiatria irá se desenvolver cada vez mais até a consolidação da psiquiatria moderna, com os trabalhos de Charcot e de outros companheiros. No Brasil, surge em 1852 a primeira iniciativa para a inauguração do primeiro hospício, Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro. Eram os hospícios instituições isoladas ou em locais afastados, apresentavam função saneadora, com intensificação dos processos de exclusão e proposta de recuperação do material excluído. Final da década de 70, início de 80, o movimento dos trabalhos em favor da saúde mental, sendo a necessidade da transformação da realidade assistencial, desmontagem do aparelho de exclusão, substituição do modelo hospitalocêntrico e resgate da cidadania. Criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, na cidade de São Paulo, em 1987. Apresentação aí de um projeto de extrema importância do deputado Paulo Delgado, que consolidou, era o projeto de lei 3657 de 89. Na década de 90, temos a implantação do SUS, Sistema Único de Saúde, pela Lei 8080. A reestruturação da assistência psiquiátrica passa a ser política oficial do governo. Criação de mecanismos e normas de qualificação e fiscalização para os serviços de internação e estimulação para a criação de redes de atenção psicossocial. Surge políticas de saúde mental com a reforma da psiquiatria, substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos pelo cuidado comunitário ambulatorial. Ações, construção de redes e unidades básicas de saúde, criação do NAPS-CAPS, moradias assistidas, serviços de emergência, enfermarias psiquiátricas em hospital geral, projetos na área de educação, trabalho, moradia e justiça. É a ampla mudança do atendimento público em saúde mental que garante o acesso da população aos serviços e o respeito aos direitos e à liberdade. É amparada pela Lei 1021 de 2001, do então deputado Paulo Delgado, que uma vez o projeto se transforma em lei, uma conquista social que levou pelo menos 12 anos de trabalho. Significa a mudança do modelo de tratamento. No lugar do isolamento, o convívio com a família e com a comunidade. O sistema é feito em centros de atenção psicossocial, os CAPs, em residências terapêuticas, ambulatórios, hospitais gerais, centro de convivências. As internações, quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos CAPs 24 horas. Cenário atual, tendência de reversão do modelo hospitalar para uma ampliação significativa da rede extra-hospitalar de base comunitária, entendimento das questões de álcool e outras drogas como problema de saúde pública e como prioridade do atual governo, ratificação das diretrizes do SUS pela Lei Federal de Paulo Delgado, terceira Conferência Nacional de Saúde. Dados importantes, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre esses dados. 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e de outras drogas. 12% da população necessita de algum atendimento de saúde mental, seja ele contínuo ou eventual. E 2,3% do orçamento anual do SUS é destinado à saúde mental. Portanto, dinheiro tem, é preciso saber buscá-lo. A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema Único de Saúde, rede organizada de ações e serviços públicos de saúde, instituídos no Brasil pelas leis 8080 e 8142 de 1990.
e uma série de leis, portarias e resoluções do Ministério da Saúde que priorizam o atendimento ao portador de transtorno mental em sistema comunitário, assim como aos portadores que usam álcool e droga. Em março de 1986, eu repito, foi inaugurado o primeiro CAPS do Brasil na cidade de São Paulo. Era o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. Em 1977, acontece em Bauru, São Paulo, o 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, onde foi adotado o lema por uma sociedade sem manicômios. Neste mesmo ano, é realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro. No ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional ao projeto de Paulo Delgado, que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Na década de 90, é realizada a 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental e passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diárias fundadas nas experiências dos CAPs, dos NAPs, dos hospitais dias e as primeiras normas para a fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. O NAPs-CAPs foram criados oficialmente a partir da Portaria 224 de 1992, que regulamentou o funcionamento de todos os serviços de saúde mental em acordo com as diretrizes de descentralização e hierarquização da Lei Orgânica da Saúde, do Sistema Único de Saúde. Essa portaria define os NAPs-CAPs como unidades de saúde locais regionalizadas que contam com uma população adscrita, definida pelo nível local e que oferece atendimento de cuidados intermediários entre regime ambulatorial e internação hospitalar. Podem constituir-se também em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à saúde mental e atendam também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar. No relatório final da 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental, é inequívoco o consenso em torno de propostas da reforma psiquiátrica e são pactuados os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da atenção em saúde mental. Dessa forma, esse evento consolida a reforma psiquiátrica como política de governo, confere aos CAPs o valor estratégico para a mudança do modelo de assistência, defende a construção de uma política de saúde mental para os usuários de álcool e outras drogas e estabelece o controle social como garantia do avanço da reforma psiquiátrica no país. A portaria GM 336, de 19 de fevereiro de 2002, estabeleceu as modalidades dos centros de atenção psicossocial como CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS álcool-drogas e CAPS infanto-juvenil, definindo-se por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional. Em 2004, foi realizado em São Paulo o primeiro Congresso Brasileiro de Centros de Atenção Psicossocial, reunindo 2.000 trabalhadores e usuários de CAPS. Em fevereiro de 2005, a portaria número 2245 destina, olha aí, senhores, destina incentivo financeiro para a implantação dos centros de atenção psicossocial. A portaria número 246 destina esse incentivo para impulsionar esses serviços também de residências terapêuticas. O Centro de Atenção Psicossocial, dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde, são considerados dispositivos estratégicos para a organização da rede de atenção em saúde mental. Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico do país. Os CAPs são serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário.
Eles devem ser territorializados, devem ser circunscritos no espaço do convívio social, com a família, com a escola, com o trabalho, com a igreja, etc., daqueles usuários que os frequentam. Deve ser um serviço que resgate as potencialidades dos recursos comunitários à sua volta, pois todos esses recursos devem ser incluídos nos cuidados da saúde mental. A reinserção social pode se estruturar a partir do CAPS, mas sempre em direção à comunidade. Seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O CAPS, assumindo papel estratégico na organização da rede comunitária de cuidados, farão o direcionamento local das políticas e programas de saúde mental, desenvolvendo projetos terapêuticos e comunitários, dispensando medicamentos e acompanhando usuários que moram em residências terapêuticas, assessorando e sendo retaguarda para os agentes comunitários de saúde e para a estratégia de saúde da família no cuidado familiar. Os CAPs devem assumir seu papel estratégico na articulação e tecimento das redes de cuidado em saúde mental, tanto cumprindo suas funções na assistência direta e na regulação das redes de serviços de saúde, trabalhando em conjunto com as equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, quando na promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, articulando os recursos existentes em outras redes. Como deve ser a rede de saúde mental no seu município? A rede de saúde mental pode ser constituída de dispositivos assistenciais que possibilitam a atenção psicossocial aos pacientes com transtornos mentais, segundo critérios do município. Essa rede pode contar com ações de saúde mental na atenção básica, centros de atenção psicossocial, serviços residenciais terapêuticos, leitos em hospitais gerais, ambulatórios, bem como com o programa de volta para casa. Ela deve funcionar de forma articulada, tendo os CAPs como a entrada de sua regulação. Rede de atenção psicossocial, de acordo com o porte dos municípios. Os CAPs podem ser do tipo 1, 2, 3, álcool e drogas, CAPs AD e infanto-juvenil, como já mencionei. Os parâmetros populacionais para a implantação desse serviço são definidos da seguinte forma: municípios até 20 mil habitantes, rede básica com ações de saúde mental. Municípios de 20 a 70 mil habitantes, CAPs 1, rede básica com ações de saúde mental. Municípios com mais de 70 mil a 200 mil habitantes, CAPs 2, CAPs infanto-juvenil, CAPs álcool-droga e rede básica com ações de saúde mental. Os municípios com mais de 200 mil habitantes, CAPs 2, CAPs 3, CAPs álcool-drogas, CAPs infanto-juvenil, rede básica de saúde com ações de saúde mental e capacitação do SAMU. A composição da rede deve ser seguida esses parâmetros, mas também atendendo à realidade local. Atendido esses parâmetros, existe a parceria da União. 2 novas portarias de agora, março de 2012, que redefine o Centro de Atenção Psicossocial ao Álcool e outras drogas de 24 horas e os respectivos incentivos financeiros. É uma portaria agora do mês de março. E uma segunda portaria, que é a 121, que institui a unidade de acolhimento para as pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Senhoras e senhores, senhor presidente, componentes dessa mesa, dessa forma, entendo que estão expostas de forma simples, de forma resumida, de uma forma genérica, as bases históricas para o enfrentamento e iniciarmos o debate para propormos políticas públicas para prevenção, tratamento e repressão a esse verdadeiro flagelo social que é representado por álcool e drogas. Eu fico agradecido, senhor presidente. Gostaria de convidar agora a senhora Marta Basílio Teodoro de Souza, enquanto
a senhora se dirige até a tribuna, gostaria de chamar para compor a mesa o secretário de Ação Social, o senhor Roberto Nunes Rocha, e também o promotor, doutor Eduardo Tostes. E recebemos também documentos de contribuição do Abrigo Provisório Antônio de Carvalho, Abrigo Social Abrigo Provisório, e também do senhor Sidney Elias. Devo informar aos presentes que daqui a pouco nós vamos abrir para que o público participe diretamente. Vai ser feito através de inscrições e as perguntas podem ser formuladas também por escrito. Com a palavra, a senhora Marta Basílio. Na pessoa do senhor presidente da Câmara, Walter Costa, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento também os senhores e as senhoras aqui presentes. Eu venho falar em nome da Educação Municipal. A Secretaria Municipal de Educação tem realizado um trabalho de prevenção ao uso de fumo, álcool e drogas no município. Nós temos um grande contingente de crianças, de alunos, e considerando também o segmento EJA, nós temos aproximadamente 25 mil alunos sob a nossa responsabilidade. E considerando essas pessoas que nós costumamos dizer que são o nosso futuro, que são pessoas que daqui a pouco, daqui a alguns anos, estarão aqui no nosso lugar, nós, através da equipe gestora que temos nas escolas, realizamos um trabalho a nível de prevenção. E algumas ações são realizadas por esses profissionais, pelos gestores que estão nas escolas. Hoje nós temos nas escolas o diretor, o coordenador pedagógico, o orientador educacional e temos também um pedagogo. E, na vertente, na área do pedagogo, nós temos o pedagogo da escola e o pedagogo das salas de recursos multifuncionais, que trabalha com os alunos que têm alguma deficiência. E, no âmbito da escola, o orientador educacional, ele é o profissional responsável por cuidar dos aspectos sociais, afetivos, que envolve a vida dos alunos. E esse profissional, ele lida de uma forma muito direta com os alunos que apresentam alguma dificuldade ou algum distúrbio na conduta, no comportamento. Então, fica geralmente a cargo desse profissional conversar e fazer a intermediação entre a escola e a família. Nós sabemos que, diante do público de alunos que nós temos, a escola ela está entre a escola e a família, nós temos o aluno. E nós não conseguimos falar desse aluno que apresenta algum tipo de conduta que pode levar a ser um adulto dependente ou uma criança, um adolescente dependente, sem considerar que ele tem uma família que se responsabiliza por ele. Então, nós temos algumas ações dentro do contexto escolar voltadas para grupos de pais. Nós organizamos grupos de pais que são orientados em relação à educação dos seus filhos, em relação à escolaridade dos filhos, e como esses pais podem exercer esse papel de educar e contribuir com o contexto da escola. A gente acredita muito na importância da relação família-escola.
e o quanto essas duas entidades precisam estar juntas. A Secretaria Municipal de Educação tem participado das reuniões do Fórum Intersetorial sobre Dependência Química, e essas reuniões têm também contribuído com as ações que vêm acontecendo na Secretaria. Uma dessas ações que a gente pode também citar, além dos trabalhos que são realizados nos grupos de pais, foi uma formação que aconteceu com esses profissionais, os orientadores educacionais, preparando-os para enfrentarem essa realidade dentro do contexto da escola. Nós sabemos da diversidade de alunos, de pessoas que compõem o contexto da escola, da diversidade das famílias, do nível socioeconômico, nível cultural das famílias, e esses profissionais receberam uma formação durante um ano pela FACEF e foram preparados para atuarem junto com os alunos e com as famílias para trabalharem essa temática de prevenção. Prevenção ao fumo, ao álcool e às drogas. Um outro trabalho que foi realizado foi a participação de todos os alunos de 8 a 11, 12 anos, que é o nosso público, né? Embora o nosso público abrange a educação infantil creche, até por volta de 12 anos. E foi realizado um concurso a nível nacional de cartazes voltados para essa questão da prevenção das drogas. E todos os nossos alunos de todas as escolas participaram desse concurso. Todas as escolas foram mobilizadas para participarem desse concurso. Um outro trabalho que a Secretaria realiza com esses profissionais e que também prepara eles para enfrentar, né, o contexto da escola e trabalharem essa temática é a formação continuada com todos os técnicos, com todos os gestores das escolas. Essa formação acontece quinzenalmente. Um outro trabalho que foi realizado também pela Secretaria foi a participação de todos os alunos do 1º ao 5º ano, que são os nossos alunos, na Semana de Prevenção ao Uso de Drogas. Todos os alunos fizeram e organizaram frases que foram divulgadas pela imprensa, através do rádio, através de toda a imprensa. Essas frases de prevenção foram divulgadas. Nós temos previsto também, na rede municipal, a entrega de aproximadamente 25.000 cartilhas para todos os alunos que fazem parte dessa rede, né, de escolas. Um outro trabalho que nós temos, para finalizar a minha fala, é um programa que acontece em todas as escolas de formação para os professores de 1º, 2º e 3º anos, que se chama Programa Educação pela Paz. Todos esses professores recebem formação, e não só a formação, mas também uma supervisão para trabalharem com esses alunos aspectos preventivos ao uso de fumo, álcool e drogas. Então, esses professores participam da formação, uma formação que acontece durante uma semana, e, posteriormente a esta formação, os alunos recebem material didático, todos os alunos recebem, o professor recebe o material do aluno e um material específico para o professor, e todas as semanas, na rotina do professor, ele inclui um momento e um tempo para trabalhar com os alunos especificamente essa temática. Então, nós podemos dizer que
as escolas do município, elas estão preocupadas, sim, com a questão da aprendizagem, com a questão do aluno aprender a ler, aprender a escrever, aprender questões matemáticas, mas nós estamos preocupados também com a formação de valores. Nós sabemos da importância que existe para o desenvolvimento desses alunos, que eles também aprendam sobre formação de valores. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a senhora Marta. Gostaria de pedir gentilmente aos próximos oradores que contribuíssem com a organização, porque existem alguns inscritos e nós queremos também, a posteriori, que a plateia participe diretamente. Por isso, nós vamos pedir gentilmente, mais uma vez, a limitação do tempo. Gostaria de convidar agora a Cabo PM Joelma da Silva Lima, com o tema PROERD. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradecer a este convite. Muito obrigada. Eu estou representando o PROERD, que é um programa da Polícia Militar, que significa Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Um programa que começou em 1983 nos Estados Unidos e veio para o Brasil em 1992 e chegou à nossa cidade, Franca, em 1997, com 2 instrutores, Sargento Mambrini e Sargento Anete, atendendo, a princípio, 4 escolas, Celso Toledo, Carmen Nogueira, Barão da Franca e Lisete Paulino Teixeira, que com o tempo foi se ampliando e hoje nós estamos com 6 instrutores atendendo a cidade de Franca e também algumas cidades da região. E o PROERD tem como objetivo ensinar as crianças a dizer não às drogas e dizer não à violência, ficar longe desses 2 problemas terríveis que estão aí na nossa sociedade. E a gente sabe que quando se começa o trabalho desde pequenininho, se tem um bom fruto. Eu gostaria também de dizer que esse programa da Polícia Militar, ela tem como objetivo sempre valorizar a vida. Obrigada. Gostaria de chamar o secretário de Saúde, doutor Alexandre, para falar em nome do Poder Executivo. Quero registrar a presença do Adermes Marini, representando o deputado Roberto Engler, e recebo também ofício do deputado federal, Dr. Marco Aurélio Biali, fazendo-se representado pela doutora Ueda Rosângela. Senhor presidente, muito boa noite, senhores vereadores, senhores componentes da mesa, público presente. Para nós da Secretaria de Saúde, hoje é um marco, é um limite, é um divisor de água, né, a partir dessa reunião e antes dessa reunião. Por que eu digo isso? A Secretaria de Saúde busca dar suporte para esses pacientes que eventualmente têm algum contato com drogas lícitas ou ilícitas e busca dar suporte de tratamento. É claro que é um processo difícil, um processo lento, um processo moroso, mas um processo que tem que existir e ele tem que ir sendo melhorado a cada instante. E a cada semana a gente tem um progresso um pouco maior
nessa assistência. Nós criamos um programa chamado de PADEC, que tem nos dado frutos, tem nos dado parcerias muito boas com as comunidades terapêuticas, e hoje a gente trabalha em 4 frentes específicas: prevenção, assistência, repressão e um 4º item que é tão importante quanto os outros, que pouco se fala, que é a reinserção desse paciente egresso de tratamento dentro da sociedade. Esse é um grande desafio hoje no processo. O que a gente percebeu é que todos fazem ações contra drogas, contra o uso abusivo de drogas. Todos têm algum resultado, mas o resultado final não aparece. Por quê? Porque cada um, compartimentalizado dentro do processo dele, fica ineficiente frente ao problema, que é muito maior do que aquele que se apresenta para a nossa instituição. Nesse sentido que a gente começou a trabalhar com o PADEC, que a gente começou a trabalhar especialmente com reinserção, e a gente começou a perceber que muitos faziam um grande trabalho, mas tinham um pouco resultado. E a gente começou a enxergar que se a gente conseguir, e aí é a minha fala hoje especialmente, e aí eu mostro para vocês, porque hoje é um marco. Se a gente conseguir criar uma rede para oferecer a esse paciente uma ação integral na sua necessidade, conseguir criar a condição intersetorial de atendimento desse paciente, fazer com que esse paciente entre em qualquer serviço e ele continue a ter uma atenção em todas as suas necessidades. Necessidades que às vezes passam pelo atendimento da saúde, às vezes passa pela assistência social, às vezes passa pela iniciativa privada, às vezes passa pela Câmara, às vezes passa pelo médico, às vezes passa pela comunidade terapêutica, às vezes passa pela assistência social, às vezes passa pelo Ministério Público, às vezes passa pelo magistrado, enfim. Precisamos oferecer a esse paciente um atendimento integral, dentro de uma rede organizada, ajustada, em que todos estão comprometidos com o mesmo sucesso, que é o retorno desse paciente ao convívio social sem a utilização de drogas. Agora, não adianta a gente falar que precisamos montar mais assistência se a gente esquece a repressão. Precisamos montar mais prevenção se a gente esquece da reinserção desse paciente na sociedade. Não dá para dissociar essas coisas. Então, hoje é um marco. Por quê? Hoje nós temos aqui várias instituições, vários segmentos que conseguem hoje trazer a sua força e principalmente pôr o seu rosto no processo, pôr a sua assinatura no processo, se comprometer a criarmos uma rede dentro da nossa cidade, coisa que deveria ter sido estudada lá na 4ª ou na 3ª Conferência de Saúde em 84, antes da Constituição de 88. Que na Constituição fala que é direito do cidadão e dever do Estado, e depois veio trazendo, dizendo que paciente psiquiátrico tem que estar fora da instituição psiquiátrica, fora do hospital. Perfeito. Só que condição para manter esse paciente fora? Hoje nós temos o Allan Kardec, eu vi o Vanderlei aí no começo. A luta que nós temos para conseguir manter esse paciente. Ou a gente cria uma rede, e aí eu já encerro, para que a gente possa atender esse paciente em toda a sua totalidade das suas necessidades, ou a gente não consegue reverter esse processo. Doutor Lourenço, a gente estava conversando uma época na FACEF, né? É inconcebível a gente falar de droga nas escolas, e a Marta veio aqui e falou da ação do PROERD, de todo mundo, se a mãe acha normal um menino de 12 anos até 3 horas da manhã na rua. Então essa é a estrutura que se apresenta a nós e que nós temos que mudar. Então hoje é um marco. Estava falando para o Ronaldo, né, Ronaldo? Depois do início do processo, o Ricardo está aí também, do processo no fórum, lá no Centro Médico. Hoje é um marco. A partir daqui,
Todos nós temos que estar imbuídos na formação dessa rede para dar um atendimento integral a esse paciente. Caso contrário, as nossas ações serão inertes, como estão sendo até hoje. E eu não estou dizendo que são erradas, todos fazem, muito bem feito, mas se a gente não tiver essa integração e essa interface relacional entre as instituições, a gente não consegue resultado. Muito obrigado a todos. Gostaria de convidar o Dr. Ricardo Goulart a falar sobre o tema tratamento. Enquanto o Dr. Ricardo se dirige à tribuna, eu registro a presença do senhor Lélio Paulo Brigagal do Couto, da Pastoral da Sobriedade, do Luiz Vergara, presidente do Sindicato da Saúde, do Vanderlei Sintra, presidente do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Com a palavra, Dr. Ricardo Goulart, para o tema tratamento. Boa noite a todos os vereadores, às autoridades presentes e a todo o público presente aqui na noite de hoje. Eu faço parte também dessa equipe do Fórum Permanente Intersetorial sobre discussão de dependência química em Franca, e a minha fala aqui vai ser especificamente abordando o quesito tratamento. Porém, nós do Fórum, acima de tudo, acreditamos que a principal realidade que nós podemos mudar, ela se encontra na prevenção. Nós não vamos entrar em detalhe em relação a essa questão, mas talvez a única saída verdadeira e palpável é prevenção através da informação e da educação, principalmente dos nossos jovens e adolescentes. Além disso, antes de comentar a questão tratamento, nós também do Fórum acreditamos exatamente numa posição que o Alexandre, que aqui me sucedeu, o secretário, colocou. Não há condição de tentar levar à frente nenhuma meta envolvendo essa questão de dependência química se não houver um trabalho conjugado entre todos os setores que têm alguma interface com o problema. Nós também acreditamos que esse trabalho precisa existir, e essa é uma fala normalmente bonita e romântica, só que na prática isso é muito difícil acontecer. Nós acreditamos que é tão desafiador quanto tirar um dependente químico da rua, é tão ou maior o desafio juntar todos esses setores que estão bem intencionados, mas realmente com o interesse de se unir para que realmente a gente consiga alguma ação efetiva. É um desafio muito grande. A fala é interessante, mas é um desafio a se tentar, talvez, em Franca, no nosso momento atual. Para isso, eu acredito que precisa haver uma boa vontade, acima de tudo, de todos os parceiros envolvidos. Não é fácil. E, por fim, queria só comentar em relação à nossa proposta, que nós já conseguimos elaborar em relação à questão de tratamento. Depois de 1 ano e meio fazendo reuniões, nós resolvemos definir uma prioridade na questão tratamento. Nós temos algumas dezenas ou centenas de prioridades dentro da questão tratamento, mas nós acreditamos que só há uma maneira: começar uma por vez e, subsequentemente, partindo para outras. Para isso, nós já temos uma proposta concreta, definida e discutida. A nossa proposta é que Franca consiga todas as unidades de CAPS que ela
sendo uma cidade de 300 mil habitantes, precisa ter. Não vou discutir sobre o que é o CAPS, mas é a unidade do sistema de saúde que cuida do atendimento de saúde mental dentro da estrutura do SUS. E a dependência química é fundamentalmente uma doença psiquiátrica. Então, o dependente químico precisa ser atendido inicialmente através do CAPS. Acontece que não é só esse o problema. São várias, como já foi colocado pelos que me antecederam, nós temos vários níveis. Porém, na situação de Franca hoje, nós temos apenas um CAPS, que é o CAPS álcool e drogas, que já funciona há vários anos. Só que, na norma do Ministério da Saúde, uma cidade do porte de Franca, ela precisaria ter 4 tipos de CAPS diferentes. Além desse que já existe, ela precisaria ter o CAPS 2, que é um CAPS que dá um atendimento secundário aos pacientes das unidades básicas. Ela precisaria ter o CAPS infanto-juvenil, para atender especialmente a população de crianças e adolescentes com doenças psiquiátricas, entre elas a dependência química, e o CAPS 3, que o Ministério preconiza que seja um CAPS aberto permanentemente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, para fazer o atendimento das mais variadas emergências psiquiátricas e, dentre elas, as crises de abuso químico e de abstinência. Por conta disso, nós enquanto fórum, procuramos, em 2 instâncias, tentar levar essa questão ao governo municipal. Eu agradeço aqui o apoio do Dr. Joaquim, que nos conseguiu uma audiência com o prefeito. Nós levamos essa nossa solicitação, embasado numa norma técnica do Ministério, e também contando com a assinatura da grande maioria dos psiquiatras de Franca, que apoiavam a ideia. O prefeito acolheu a nossa ideia, se sensibilizou, mas deixou claro que Franca hoje não tem condições financeiras de arcar com esse sistema, porque no momento atual a prefeitura já atingiu o teto de gastos com saúde. Então, não foi possível a gente conseguir algo mais concreto. E também tivemos a possibilidade de levar essa questão para o Alexandre Ferreira, secretário de Saúde, que tem conhecido esse trabalho do Fórum, participado de reuniões, e nós tivemos a possibilidade de ir também na Secretaria de Saúde. E o secretário de Saúde coloca que, no momento atual, não é a visão da Secretaria especificamente a construção de CAPS. E, em contrapartida, colocou bem claro, como ele me antecedeu, que já existe um programa elaborado pela Secretaria da Saúde, que é o PADEC, que possibilita que seja feito todas as fases do atendimento, como já foi exposto. Nesse sentido, nós do Fórum, no momento atual, ainda não abrimos mão da proposta de que se tenha as 4 tipos diferentes de CAPS, pelo fato de que, mesmo que esse tipo de atendimento seja assim de resultado muito baixo, porque as estatísticas mostram que nas melhores clínicas de recuperação terapêutica de países desenvolvidos, quando muito se consegue 20% de recuperação dos dependentes químicos. Então, nós sabemos que, na realidade, tratar é muito difícil e as chances de recuperação realmente são baixas. Mas esse tratamento, para que a gente possa ter a certeza de que a nossa sociedade franca esteja tendo pelo menos esse acesso, nós consideramos que é importante esse passo. Por outro lado, nós entendemos também que a colocação feita pelo secretário da Saúde
da implantação do PADEC é uma proposta também muito interessante e que está embasada também numa outra maneira de se ver, de se estudar o problema. E nós torcemos para que realmente esse PADEC consiga alcançar os frutos que nós realmente necessitamos em Franca. Além dessa questão, nós também vemos como importante o aumento do número de vagas nas comunidades terapêuticas da nossa região. Isso também está em consonância com o projeto levantado pelo secretário, que inclusive já existe essa parceria com comunidades terapêuticas de Franca. A nossa proposta é que essa parceria realmente aconteça num número suficiente de vagas que consiga realmente atender a demanda de Franca. Talvez essa demanda ainda não é um pouco clara, mas o que nós esperamos? Que o poder municipal realmente tenha condição financeira, de iniciativa e de convênios para, pelo menos, conceder uma vaga de tratamento numa comunidade terapêutica, que nós entendemos que não pode ser qualquer comunidade terapêutica, tem que ser uma comunidade regulamentada pelo Ministério da Saúde, para que cada uma dessas pessoas possam ter esse acesso. Eu acredito que é uma meta muito difícil, porque isso envolve um valor financeiro grande. Mas, enquanto proposta, o nosso grupo defende que esse número de vagas realmente consiga atender a todas as pessoas interessadas na cidade e que a gente consiga ter a implantação efetiva desses CAPs. Por fim, não acho que isso vai resolver o problema, porque a nossa meta, a nossa confiança é na prevenção. Mas talvez seria uma maneira da nossa sociedade em Franca dar algum conforto, alguma esperança para muitas famílias que vivem esse problema. E, por fim, gostaria de elogiar a Câmara por estar realizando esse evento, que nós temos confiança que isso possa realmente desdobrar em novas ações e, quem sabe, a gente realmente consiga um sucesso maior do que nós estamos tendo até o momento. Obrigado. Agradecemos a participação do Dr. Ricardo Goulart, que falou sobre o tema tratamento. Convido agora para falar em nome da promotoria com o tema internação compulsória, o Dr. Augusto Soares de Arruda Neto. Quero informar, enquanto o Dr. Augusto se caminha até a tribuna, que a Câmara, através da presidência e dos vereadores, está tentando implantar no nosso município a TV Câmara, é um canal aberto de televisão digital, para que esse tipo de tema, esse tipo de evento chegue até os lares da nossa cidade. Com a palavra, o Dr. Augusto Soares de Arruda Neto. Senhor presidente da Câmara, da mesa, da Câmara de Vereadores de Franca, na pessoa de quem eu saúdo as demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Eu sou promotor de Justiça da Infância e Juventude e resolvi integrar esse movimento de cidadania que vem ocorrendo lá no Centro Médico. Eu, como promotor da infância, me deparo com situações dramáticas, assim como muitos outros dos senhores que lidam nessa área. A gente tem tido deficiências no atendimento dessa demanda do tratamento dos drogados, dos adolescentes com dependência química. Então, eu sei que é um assunto difícil, que isso requer a mobilização de todos os segmentos da sociedade, de mudança de cultura, de uma posição firme do poder público em querer resolver o problema, em articular, em estar presente, em correr atrás e capacitar os seus profissionais e caminhar. Há 2 anos nós tínhamos problemas até com a contratação de psiquiatras na cidade. Eu sei que existem problemas macros nacionais, faltas de psiquiatras para esse tipo de coisa,
mas Franca passou por um período numa situação lamuriante, né? Então, eu acredito nesse movimento, nessa participação, nessa preocupação do bem-estar das pessoas, em querer fazer alguma coisa e poder cobrar de quem de direito. A minha intervenção aqui para falar dessa internação judicial é para deixar bem claro que todo cidadão tem direito à saúde. Isso está na Constituição Federal e no SUS. E esse tratamento é gratuito e universal, é para todos. O dependente químico é considerado doente em transtorno mental. Então ele tem direito a ser atendido pela rede pública. De acordo aqui com a Lei 10.216, que estabeleceu vários direitos das pessoas com transtorno mental, e por isso é que atende também o dependente químico, visou-se com ela, principalmente, antes de que houvesse a internação em hospitais psiquiátricos, que houvesse um tratamento ambulatorial para os doentes, que eles fossem retirados do hospital psiquiátrico. Mas a nossa realidade se mostra diferente, muitas vezes. Muitas vezes a gente se depara com adolescentes maiores surtando, e aí já se mistura a questão do uso da droga e que acaba acarretando num transtorno mental, e muitas vezes a gente precisa desse hospital psiquiátrico. A internação pode se fazer de 3 modos: voluntariamente, quando o próprio paciente deseja e aceita; involuntariamente, quando o terceiro faz a internação dele, o pai, a mãe, a esposa, o filho, e quando é menor, o seu representante legal; e judicialmente, quando falta um representante. Agora, todas essas internações necessitam de uma avaliação psiquiátrica, né? É o médico dizendo que aquele paciente precisa ser internado. Nós temos muitos casos indo à justiça procurar uma decisão judicial para falta de vaga. É na falta de vaga que as pessoas têm se desesperado e procurado a justiça. Então entram com uma ação contra o município e o Estado, pedindo uma obrigação de fazer do tratamento. Aí a justiça determina que se faça uma avaliação psiquiátrica, e sendo constatado que há necessidade da internação, a justiça tem condenado o município e Estado nas internações. Então era essa a minha intervenção. Muito obrigado. Agradecemos a participação do Dr. Augusto Soares sobre o tema internação compulsória. Convido agora, no rol dos inscritos pela organização, o último. Posteriormente entraremos nos debates. Convido o senhor Aurélio Luiz da Silva com o tema Comad. Enquanto o senhor Aurélio se dirige à tribuna, eu registro o recebimento de documento do grupo Narcóticos Anônimos. Obrigado pela contribuição. Com a palavra ao senhor Aurélio Luiz da Silva. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente da Câmara, o vereador Walter Gomes, a todos os presentes, e os parabenizo também por estarem prestigiando a todos, por estarem prestigiando este evento. O Conselho Municipal sobre Drogas de Franca, ele foi criado no ano de 2002, então ele está completando esse ano 10 anos de existência na nossa cidade. Durante todos esses anos ele passou por diversas denominações. Ele já foi o Conselho Municipal de Entorpecente, já foi o Conselho Municipal Antidrogas e atualmente, seguindo uma orientação da Secretaria Nacional de Política sobre Droga, ele tem a denominação de Conselho Municipal sobre Drogas, COMAD. O Conselho Municipal sobre Drogas ele é um órgão de participação social e de controle social. Ele tem uma natureza consultiva e deliberativa. Como é a constituição do Conselho? O Conselho é constituído por pessoas indicadas pelo governo
e pessoas que representam a sociedade civil. São 14 membros ao todo, 7 indicados pelo governo e 7 representam a sociedade civil. É uma organização, como vocês podem ver, paritária. Tá? E qual que seria o objetivo do Conselho? O Conselho tem entre as suas atribuições como objetivo estar estimulando, promovendo, integrando e contribuindo para as ações de redução de demanda ao uso de droga no município. Eu estou na presidência do Conselho há 2 anos e 3 meses, e durante todo esse tempo, assim, com as experiências que a gente vem vivenciando durante o ano de 2010 e 2011, a partir deste ano a gente praticamente estabeleceu um calendário de eventos que nós estaremos realizando. Em 2011, eu gostaria de destacar, nós fizemos um evento chamado Balada de Boa, uma noite sem bebida alcoólica, que tinha por objetivo fazer as pessoas rever essa ideia preconcebida que para se divertir é necessário beber. Nós entendemos que diversão é uma questão de opção, de escolha, e não uma necessidade de se tê-la através da bebida. Nós fizemos um outro evento também, todos os anos nós realizamos, todos os anos a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o SENAD, que é um órgão federal, ele lança em âmbito nacional um concurso a respeito do tema. E esse concurso tem na modalidade fotografia, modalidade vídeo e modalidade fotografia, vídeo e cartaz. Nós fazemos aqui no nosso município o contato com as unidades escolares, com as escolas públicas, particulares, municipais, e também as universidades, convidando os jovens para fazer parte desse concurso. Posteriormente, passado esse concurso, quando chega o mês de junho, nós temos a Semana Nacional sobre Drogas e também o Dia Internacional sobre Drogas. Nós recolhemos todos esses trabalhos que os alunos fizeram, de cartaz, de fotografia e de vídeos, e fazemos uma exposição lá no ciclo de palestras sobre drogas. Esse ano vai integrar o 3º ciclo de palestras sobre drogas que nós pretendemos realizar. Quando é no mês de agosto também, nós temos uma data que faz parte do nosso calendário, chamada Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Então, o ano passado nós fizemos uma campanha, Um Dia Sem Cigarro, para que pudéssemos mobilizar a cidade. A gente usou muito o recurso da mídia, Facebook, e-mail, para estar sensibilizando o pessoal para estar participando desse evento. Que a participação consistia em as pessoas ficarem nesse dia sem o cigarro. Esse critério obedece à filosofia de todo grupo de apoio que diz assim: 1 dia sem cigarro, 1 dia sem bebida, 1 hora sem cigarro. É assim que se abandona o vício. Particularmente em relação ao evento de hoje, eu acho que a gente começa realmente, eu gostaria de fazer esse registro, a gente percebe enquanto conselheiros, fazendo parte do conselho, que o engajamento da sociedade, da comunidade francana em torno deste tema, drogas, tem aumentado. E a prova disso é esse evento que nós estamos realizando aqui, essa primeira audiência pública de escuta social sobre drogas. Isso é muito importante, porque quanto mais trabalharmos integrados, os resultados a curto, médio e longo prazo surgirão de forma mais contínua. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é muito importante. Sempre quando se pensa em política pública relacionada às drogas, nós temos um segmento social que merece muito a nossa atenção, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. Todo trabalho tem que ter uma ênfase para essa faixa etária. Eu gostaria de registrar para vocês o que nos preocupa muito. Eu, profissionalmente, trabalho na Secretaria Estadual de Educação e tenho informações que todos os anos nós colocamos, são egressos, conclui o ensino médio em Franca, em média, de 4.500 a 5.000 jovens todos os anos. E estes jovens, nós não podemos pensar que nós estamos lidando com as situações do passado. Não é um jovem de ficar dentro de casa, não é um jovem que não tem coragem de ousar,
de arriscar. Então, me preocupa muito, quando nós falamos em política sobre drogas, essa questão. Recentemente, nós tivemos uma matéria veiculada no jornal que disse que Franca só dá oportunidade a 5% dos jovens do nosso município. Em contrapartida, nós sabemos que, e assim mesmo faz-se a ele, ao jovem, algumas restrições, algumas exigências. E a gente sabe que o tráfico, ele é muito ousado, não exige nada. Escolaridade, experiência, não exige nada nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que pensar alguma política pública forte, efetiva, para o segmento jovem. Porque é interessante que a gente desencadeie ações nesse sentido antes que ele tenha contato com as drogas, no sentido da prevenção. Porque o resgate ele é muito moroso, oneroso e os resultados não são satisfatórios. Depois eu terei a oportunidade de fazer uso da palavra, vou explanar um pouco mais da nossa vivência enquanto Conselho Municipal sobre Drogas. Obrigado pela atenção de vocês.